Hoje, culto temático de missões. Para mim, que tenho um chamado missionário, é sempre uma emoção diferente. E hoje, Deus colocou no meu coração nós abordarmos a ferramenta do acolhimento, uma bênção para sempre. Hoje nós vamos falar da história que começou com um homem, mas foi protagonizada por duas mulheres. Numa sociedade, em um tempo em que as mulheres não eram contadas, em que as mulheres não tinham voz, e as mulheres que fossem pobres e viúvas, que não tinham um homem que as protegesse, eram vítimas da violência social. Hoje nós vamos abordar o acolhimento a pessoas em situações de fragilidade como uma ferramenta abençoadora da nossa missão como igreja, como povo de Deus, com base no texto de Ruth, no capítulo 1. Ruth, depois de Juízes, vem Ruth. Um livro curto, profundíssimo e muito inspirador. E Noemi, o nome das pessoas tem muito a ver com elas, não é? Noemi era a sogra. O nome Noemi significa graciosa, dedicada. E o nome Ruth significa amiga. E essas duas amigas seguraram uma barra muito pesada juntas, fazendo do limão uma limonada gelada e gostosa. É uma história para a gente esconder no nosso coração. Está aqui, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use conosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo?
Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta, as três. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu também. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chames de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa parti para Moabe, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, sua amiga, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Missões normalmente se dá com pessoas que estão se mobilizando de um lugar para o outro, ou por trabalho, ou por tragédias humanitárias, ou por uma enfermidade, ou por perseguições, por várias razões. Jundiaí é uma cidade missionária. A maioria das pessoas que estão aqui não nasceram aqui. Inclusive este que vos fala, que é um forasteiro nessa terra há 3 anos. E essa capacidade de ser uma cidade de perspectivas, de ser uma cidade acolhedora, faz de Jundiaí uma cidade muito abençoada e abençoadora. Como nos mostra o texto que nós lemos, nos dias em que julgavam os juízes, eram tempos difíceis onde, segundo diz a Bíblia, não havia um rei em Israel. E cada um fazia o que dava na telha, o que achava que devia. Era um tempo de grande confusão. E nesse tempo, para completar, houve fome na terra. E Elimeleque, cujo nome significa o Senhor é o meu Deus, saiu da sua terra, Belém, que contrariou o significado do seu nome, porque Belém quer dizer casa de pão, e naquele período era um período de fome.
E ele, que tinha uma condição boa, e ela também, como disse aqui, ditosa sair da terra, era uma mulher importante naquela sociedade. Ela se mudou com o seu marido para Moabe. E Elimeleque mudou com sua mulher e 2 filhos. Foi a família toda, migraram para Moabe. E lá ele ficou um bom tempo, foi acolhido e morreu. Aí começaram os problemas. E Noemi, depois que o marido morreu, como ela tinha uma boa relação, ela foi acolhida pelas noras, ela tinha os filhos ainda pequenos, e ela foi acolhida pelas noras Orfa e Ruth. E como tragédia pouco é bobagem, os filhos Malom e Quilion também morreram, ficando, como diz a Bíblia, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido, naquele contexto super perigoso para as mulheres que não tinham um homem que as defendessem. O fundo do poço chegou quando Noemi, não suportando mais a dor, liberou as noras mais jovens para partirem e buscarem maridos, deixando-a morrer solitária na fragilidade da sua velhice. Ela as amava e sofria mais, não por ela, mas pelo amor que tinha às suas noras. E vamos combinar que Noemi devia ser uma boa sogra. Há muitas histórias de sogra, não é? Mas não essa daqui. Essa sogra era uma bênção, ao ponto dos filhos morrerem e as noras quererem ficar ao lado dela. Ela estava colhendo o acolhimento que ela plantou. Ela não era inimiga das suas noras. Como mulher sábia, ela era uma bênção no casamento de seus filhos. De modo que a dor foi tão grande entre as 3 mulheres que choravam em alta voz e era uma questão de sobrevivência. Tanto é que, em meio a essas lágrimas, elas se beijavam umas às outras. E, no meio dessa pressão, dessa decisão de vida ou morte, a órfã não aguentou. Deu um beijo, tipo, eu te amo, mas não dá para mim. Não aguento. E aí, Noemi, não é Noemi, Mimi, mas é Noemi, ficou falando, e aí, Ruth? A órfã já foi. Você não vai? E a Ruth, muitos usam esse texto para casamentos, né? Entendendo isso como uma coisa romântica, mas não tem nada de romântico aqui. Ruth falou, Noemi, me ajuda aí, eu não vou te deixar, eu te acolhi, nós vamos morrer abraçadas. Você está difícil, mas você pode melhorar. Você tem mais experiência que eu. Me ajuda aí. Por onde quer que você for, eu vou. É o projeto Tamo Junto. O seu trabalho missionário refletiu em mim de modo que eu não te deixo de jeito nenhum. Sabe? Para de me mandar para os meus deuses. Imagina, Noemi conhecia o Deus verdadeiro, empurrando a nora para os deuses de Moabe. Para Quemos, que era o ídolo que tinha lá, que sacrificava crianças. Para, Noemi, eu aprendi. Vou te dizer uma coisa, o teu povo é o meu povo, é a profissão de fé dela. Eu renuncio ao mal, renuncio à idolatria do meu povo. O teu Deus será o meu. Quando ela confessou isso, as coisas começaram a mudar, porque a missão começava a se completar. E aí, Noemi, percebendo
que ela estava decidida a ficar com ela. Bom, já que é assim, vamos em frente. Belém para lá. Vamos seguindo. Devem ter chorado várias vezes, porque mulher tem coragem de chorar, né? Nós homens, às vezes, morremos do coração porque não conseguimos chorar. Mas 3 mulheres chorando, nem Deus aguenta. Agora são 2. E elas foram, seguiram. Só que antes de elas chegarem lá em Belém, essa história de acolhimento, quem é essa maluca que leva a sogra como herança, segue junto e volta para casa sem saber que ela vai ser, se ela vai ser recebida. Além do mais, os moabitas são inimigos históricos do povo de Deus. Pode vir alguma coisa boa de Moabe? Pode. Ruth. E Ruth era trabalhadeira, Ruth era companheira, e elas foram, a história chegou lá, e aí, desse acolhimento de Ruth, a sua sogra, reverteu no acolhimento do pessoal de Belém a elas 2. Diz-nos o texto que a cidade, ouvindo essa história, se comoveu. E comoveu toda a cidade que as acolheu, lembrando dela como boa filha que volta ao lar. Porque Noemi era boa também quando saiu. Foi em busca de melhores condições, e agora essa tragédia virou o projeto de volta para a minha terra. E essa Noemi estava tão desiludida da vida que ela queria até mudar seu nome de Noemi para Mara. Alguém sabe o que é Mara? Amarga. E ela, que havia saído de casa em Belém, rica e bem-aventurada, se envergonhava de voltar para a sua terra mais velha, viúva e pobre. E como muitos têm dificuldade de compreender que coisas ruins também acontecem a pessoas boas, Noemi carregava ainda a culpa, a percepção, a revolta com Deus, que ela entendia tudo isso como Deus pesando a mão sobre ela. Mas até as nossas provações são bênçãos na nossa vida. A missão estava continuando. E o acolhimento do povo de Belém abriu portas para uma das histórias mais bonitas que a Bíblia nos mostra sobre a provisão de Deus na vida dos seus filhos. Tocada por tamanha bondade do seu povo ao recebê-la, ela passou a trabalhar com Ruth e usar sua experiência, a experiência de Noemi, para instruí-la em suas ações, para sustentá-las. Porque Noemi não tinha mais forças para trabalhar no pesado. Quem ia era Ruth, que era mais jovem. E aquele quadro de tristeza, das 3 chorando, foi se dissipando com a bênção de Deus sobre a vida de ambas. E a ferramenta foi o acolhimento. E, por fim, o acolhimento ele não se restringe a essa vida. O acolhimento é uma bênção para sempre. A situação mudou da água para o vinho. Ruth se casou com o refugiado Boaz, que era filho de Raabe. Lembram dessa mulher? Tinha uma profissão mal falada, se converteu, nasceu esse rapaz, e ele se tornou o homem mais rico de Belém. E Deus é tão bom que ele se apaixonou por Ruth. E não fala só... Ruth devia ser bonita, mas aqui não fala que ela era bela. Fala que ela era amorosa, que era
dedicada, trabalhadora. Ele instruiu, deixa cair as espigas aí para ela. Mas não tem mais nem mesmo. Deixa. E ela foi favorecida. Ele não sossegou enquanto não a resgatou. Tinha uma lei lá que tinha que ter um resgatador. Ele resgatou Ruth e só ficou completamente feliz, se libertando da sua tristeza de solteirão rico, né? Ele casou com Ruth. E a Bíblia nos mostra que daquela tristeza surgiu uma história de grande alegria. Ruth casou-se com ele e transformou-se de uma inimiga a uma heroína para o povo de Deus, por crer em Deus e por obedecê-lo, por honrar sua profissão de fé. O teu povo será o meu e o teu Deus será o meu. Isso mexeu com o coração de Deus, que inclina seus ouvidos aos corações quebrantados. Deus moveu céus e terra para restaurar a vida dessas pessoas valorosas. E a alegria se completou com o nascimento de Obed, que veio a ser o avô de Davi, o maior rei da história de Israel. O maior rei baixinho da história de Israel. Mostrando que o nosso tamanho, a nossa condição, não tem nada a ver com parâmetros valorizados pelos homens, porque Deus sonda o nosso coração e nos conduz ao caminho eterno. Tudo isso de bom se concretizou por conta do acolhimento. Eu tenho certeza que na condição de Ruth, Orfa e Noemi, muita gente teria desistido. Não tem mais jeito. É muita tragédia, né? Já era uma tragédia naquele tempo nascer mulher. Já era uma tragédia ter sido rica e ficar pobre. E viúva. É para chorar mesmo. Por isso que ela chorava o tempo todo. Mas o nosso Deus se inclina ao coração quebrantado e Ele tem senso de humor. Você vai ver o que eu vou fazer com essa história. E a história se repete. Se repete onde? Na vida da gente. Todos nós somos peregrinos nesta terra. Deus nos move para onde Ele quer. O que nós temos é que confiar que Deus nos acolheu. E Ele, como Pai responsável, cuida de nós, que temos a missão de ir por todo mundo e anunciar as boas novas do Evangelho a toda criatura, inclusive em lugares teoricamente hostis ao amor de Deus. Ruth se converteu ao Deus verdadeiro, rompendo um histórico de inimizade entre dois povos e nos legando um testemunho maravilhoso do poder transformador de Deus na vida de seu povo. E a bênção de Deus na vida de Ruth, a moabita de Deus, se estende até hoje, além da sua vida. Ela já morreu há muito tempo, mas Deus honrou a sua história, colocando seu nome entre as 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, em uma cultura que não contava as mulheres. Deus rompeu a lei, Deus mudou a lei para incluir esta grande mulher, esta grande missionária na história da salvação. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa missão. Ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações e acolhê-las
sem discriminação. Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Às vezes dói esse processo de transformação, mas vale muito a pena, porque é um projeto de Deus. Ontem, dia do meu aniversário de 59 anos, quando eu me deparei com esse texto, foi lindo, porque eu me lembrei de algumas coisas do nosso chamado missionário. Me lembrei do Mufid. Eu tenho fama de ser meio doidinho, mas a minha mulher, que é maluca, ela adotou um muçulmano paraplégico. E eu falei, bem, você é doida? O que é isso? Deus tocou no meu coração e já era. Ela levava esse menino durante 4 anos para a escola, na cadeira de roda, arranhava o nosso carro todo, né? E eu reclamando do carro, e ela, eu estou feliz. E o pai dele era seu Mahmoud, e odiava a nossa religião, odiava quando se falava de Jesus. Mas ele ficou muito grato com esse ato, mais da Paula do que meu. Aí chegou quando ele se formou, ele nos chamou para nos agradecer. E a Paula falou que eu era pastor. Eu falei, fica quieta. Ah, pastor, porque Maomé falou da sopa de pedra que alimentou os filhos no deserto, do ódio por Israel. Eu falei, mas seu Mahmoud, ainda bem que a gente não é Deus. Conheci o Senhor agora com esse ódio todo. Mas eu gostei muito do Senhor, gostei do seu filho. E gosto muito da Paula, que nós temos uma história de povos que se odiavam. Provavelmente eu nasci porque o tataravô dela foi se divertir com a minha tataravó lá na senzala. E tantas humilhações de nossos antepassados. Mas a gente se conheceu e se apaixonou, e essa briga ficou para trás, porque Deus tem colocado amor no nosso coração. Um amor tão grande que cabe até o Senhor. Aí seu Mahmoud começou a chorar, é mesmo, né? E abraçou a gente. Eu ainda não era diabético, me deu uma caixa de bombom, Esse foi um momento. E até hoje o seu Mahmoud morreu e o Mufid, a gente o vê na televisão, ele é um artista. Ele é uma pessoa amiga nossa que chora de saudade da gente. Aí o meu filho adotou um sírio, refugiado de guerra. Surdo porque caiu uma bomba na casa dele. Ele de família muito rica, a casa era grande, mas explodiu uma bomba e explodiu a mãe dele também, que morreu. E ele veio para o Brasil, um homem. E a noiva dele, uma iraquiana, eu falei, meu Deus, vai nascer uma encrenca, é o fim do mundo. Ela foi para os Estados Unidos e ele veio para o Brasil. E foi uma fase difícil, que eu estava que nem Noemi, querendo morrer, de tristeza. Aí meu filho falou, posso levar um homem aí no Natal? Eu falei, pode. Só me faltava um homem-bomba aqui. E ele veio. E esse homem começou a falar do amor de Deus para mim, ele muçulmano. Eu falei, peraí, o pastor sou eu. Ele falou, fica calmo, tudo vai dar certo, Deus cuida de nós. E aí, a gente pensa que esse povo de ver tanta guerra não tem coração. E minha sogra falou em português, mas ele entendeu.
homem, já que tua mãe não está aqui, eu posso te adotar? Aí ela abraçou. Mas o homem chorou de emoção, de saudade da mãe, falando na língua dele lá. Ninguém entendia, mas a linguagem do amor a gente entendeu. Hoje um homem casou com, eu não sei o nome da mulher, com a iraquiana. Ela é professora no MIT. Uma mulher professora no MIT tem que provar muita coisa. MIT é a faculdade mais difícil de tecnologia do mundo. Massachusetts Institute of Technology. Eles estão casados e felizes. E sabe por que ele escolheu o Brasil? Por causa do céu. Ele falou, aqui o céu é azul, o céu de Florianópolis é azul. E na minha terra tudo é cinza, ou por causa das bombas, ou por causa da areia do solo desértico. E por último, esse foi o mais forte, foi ontem. Nossa família adotou um russo. Eu falei, ai meu Deus, russo, um russo maravilhoso. E ele veio para cá fugindo da guerra, senão ele ia ter que matar os irmãos ucranianos na guerra. E nós acolhemos. Valores diferentes, religiões diferentes. Ele é da Rússia ortodoxa. E ele chegou aqui e nós cuidamos dele. E ontem, esse acolhimento, esse amor tocou tanto o coração dele, que ele me falou, pai, me chama de pai, pai, muito obrigado por me acolher. Feliz aniversário. Gente, essa é a nossa missão. Onde há ódio, ele veio de uma experiência de ódio histórico. Ele experimentou o amor de Deus através do acolhimento. E essa é a missão da igreja. Por isso temos o culto de missões. Não é uma programação. Esse rapaz sobre quem nós falamos, o VJ, o título do livro é 10 anos em 10 dias. Porque normalmente quem é preso lá naquela religião, naquele país hostil ao Evangelho, morre. E o amor desse rapaz, ilógico, é tão grande, que Deus moveu céus e terra para libertá-lo. Ele veio para cá. Aí a família, agora você vai ficar aqui, né? Vai sossegar. Não, estou de volta. E você viu as fotos das crianças, naquele ambiente tão hostil. O amor de Deus está vencendo. E eu louvo a Deus que a nossa igreja é parte deste projeto. Irmãos, exerçamos o acolhimento, porque essa é uma bênção para sempre. Provavelmente Ruth e Noemi morreram abraçadas, felizes, porque Deus é bom. E essa história, para quem acha que não tem mais jeito, você que está aí, que nem a mimimi, revoltada, não, é Noemi, eu que estou no mimimi aqui. A Noemi revoltada com Deus, Deus está pesando a mão, por que Ele permitiu acontecer isso? Eu fiz tudo certinho. Essa palavra é para nós. Deus nos diz em sua palavra, bem sei os planos que tenho para vós, e os tenho para bem. E isso está acontecendo. Quando tem uns malucos aí querendo explodir o mundo no seu ódio, nós temos a missão de anunciar as boas novas do Evangelho. E é por isso que hoje, contrariando algumas tradições da igreja, eu quero comemorar aqui. Nós compramos um bolo, compramos refrigerante, mas eu quero comemorar aqui. Sabe por quê? Aqui é o melhor lugar.
Aqui estão os nossos melhores amigos. Aqui tem a melhor pastora do mundo. Aqui tem um colega que abriu as portas para mim nessa igreja, o Eduardo. Hoje nós celebramos o aniversário de um rapaz que Deus disse, que o médico disse que ele não ia sobreviver. Ele não só sobreviveu, o Cairo Filho, como está maior que nós. É uma inspiração de amor, do amor de Deus. E ele se firmou quando tinha um pastor orando por ele. Esse foi o grande momento da vida desse pastor. Pastor Maurício, pai dessa mocinha aqui. Então, irmãos, essa é a nossa missão. Transformar o pranto em júbilo. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós temos que espalhar. Essa é a nossa missão. Essa semana foi emocionante porque foi o aniversário de uma pessoa com quem eu me identifico muito. Eu tenho um carinho por essa irmã. Eu gosto de todo mundo, mas essa irmã é fora do prumo. Nós temos alguma coisa em comum. A Raquel. A Raquel anima até velório. É uma alegria tão forte. A gente viaja junto, a gente visita junto, a gente ri junto. É maravilhoso vê-la brigando com a mulher do GPS. Ela e a Paula, as 3 mulheres brigando. E não sei o que aconteceu, a mulher não fala mais. A mulher do GPS não fala mais, de tanto elas pegarem no pé. E é o nosso jeito divertido de ser. Então vamos comemorar. Quando eu cheguei, minha mãe já estava no processo de adoção do filho. Que ela casou com 32 e não dava mais. Naquela época era gravidez de risco, mas ela estava tentando. E nada. Aí vim eu. E depois de mim vieram mais 5. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que a nossa igreja seja pequena diante da grandeza de missões que Deus tem na vida de cada um de nós. Amém. Deus abençoe.